Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo. Afinal, eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo de hoje é Livra aquele que precisa. E o texto bíblico é Provérbios, capítulo 24, versículos 11 e 12, que dizem assim: Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? O texto de hoje diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Pessoalmente, acho esse texto muito forte. E eu acho extremamente importante atentarmos para esse chamado de Deus, esse alerta que Deus nos dá e esse convite que Ele nos faz para livrar quem está sendo levado para a morte, salvar aquele que se conduz para ser morto. Se você já passou por uma experiência de quase morte, então você sabe quão grande é o alívio que vem depois. Aquele sentimento de que foi a mão de Deus, pois você não teria poder de fazer absolutamente nada para impedir. E realmente, são duas verdades. Foi Deus e você realmente não poderia fazer nada. Talvez um quase acidente fatal no trânsito, talvez algo que você ia fazer, um negócio que você ia fechar com alguém e depois você soube que esse alguém deu golpe e acabou falindo, eu não sei. Mas tem momentos em que você vê nitidamente que você passou por um grande perigo. A sabedoria de Deus hoje nos diz: livra os que estão sendo levados para a morte. Você vê alguém em perigo? Alguém que está em risco de vida? Alguém sendo conduzido por um caminho de morte? Então livra-o. Livra os que estão sendo levados. E mais, a sabedoria também diz: e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Alguém na sua vida está se dirigindo por um caminho mau? Decididamente está se voltando para um perigo iminente? Está se colocando num risco desnecessário? Então salva-o. Salva os que cambaleiam, que procuram bem pelo pior caminho, que procuram socorro com aqueles que não podem socorrer. Deus está nos dizendo hoje: livra as pessoas do caminho de morte. Quer seja morte espiritual, morte física, quer seja um risco financeiro desnecessário, quer seja um perigo em um relacionamento, livra elas. Há muitas pessoas hoje em dia que estão se colocando em situações de grande risco, de grande perda. Às vezes uma amizade desnecessária e você vê aquela pessoa que é casada tendo uma relação de amizade perigosa com alguém do sexo oposto e que aquilo pode gerar pecado.
Se você vê isso, ajuda essa pessoa a se livrar. Talvez você veja alguém intentando ser sócio ou fechar um negócio com uma pessoa de má reputação. Alguém que não é digna de confiança para se fechar um negócio. Você pode livrar essa pessoa que talvez está inocentemente acreditando que é um bom negócio. Talvez você vê alguém se conduzindo por um caminho que você sabe onde vai dar. Com amizades que não são boas. Tendo um costume que não vai ser edificante. Pelo contrário, vai ser destruidor. Você pode ajudar essa pessoa a se livrar. E o verso seguinte diz algo bastante interessante que precisamos levar em consideração. É como uma possível resposta ao provérbio e uma réplica à resposta. Diz assim: se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? E não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Essa é a versão na Almeida. Observe que interessante na nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Não adianta fingir desconhecimento. Você pode até se enganar a vida toda, mas no grande dia, Deus trará à luz as coisas que até você ocultou de si mesmo. Talvez você olhe para um casamento que está se desfazendo e diga: isso não é problema meu. Deus cobrará isso de você. Porque sim, você poderia ter ajudado. E era um problema seu. Talvez você olhe para catástrofes como a que está atualmente acontecendo no Rio Grande do Sul e diga: ainda bem que não é aqui. E não fazer nada. Deus cobrará de você sua indiferença. Porque sim, você poderia fazer alguma coisa. Você poderia doar alguma coisa. Você poderia interceder. Você poderia ir lá fazer alguma coisa. Talvez uma pessoa venha até você pedindo um dinheiro na rua. Você diga: não tenho nada. E Deus cobrará de você. Pois Pedro e João também não tinham nada. Não tinham nem prata e nem ouro. Mas o que eles tinham, eles deram. E aquele pedinte coxo foi curado. Eles tinham fé. E você? Eu quero que você pense comigo. Normalmente eu separo um momento de reflexão e um de aplicação. Nesse caso, esse momento de reflexão já está emaranhado com a aplicação. E eu quero que você pense: o que você pode fazer por alguém hoje? O que você pode fazer por alguém hoje? Eu repito o provérbio que nós estamos estudando hoje. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Como você pode ajudar? Como? Pense nisso.
Quem sabe um conselho para impedir alguém de cometer uma loucura. Talvez um acompanhamento para aliviar aquele amigo que está angustiado. Talvez uma doação para uma associação que você conhece que ajuda os menos favorecidos. Eu quero que você pense como se fosse alguém da sua família precisando, como se fosse você precisando, como se fosse um filho precisando, como se fosse aquela pessoa que você tanto ama precisando. As pessoas que estão perto de você e que Deus coloca perto de você na sua vida são pessoas que precisam, muitas vezes, de uma ajuda que você pode dar. E Deus permite que essa pessoa esteja na sua vida para que você seja usado para ajudar essa pessoa. E se você não o fizer, Deus cobrará você. Eu não quero te incentivar com ameaça, mas eu quero que você, pelo menos, saiba e fique muito claro de que Deus cobrará aqueles que sabem que devem fazer o bem e sabem fazer o bem e não o fazem. Porque a palavra de Deus diz que aquele que sabe o que deve fazer, o bem que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. E eu digo para você, sim, você pode sim fazer algo. Você tem o poder de fazer a diferença, de ajudar, de mudar alguns rumos da história. Talvez você não mude o mundo, mas mudando a vida de alguém já é suficiente. E eu quero realmente pedir para você, considere nesse provérbio de hoje. Considere esses versículos de hoje e pense, como eu posso ajudar alguém? Como eu posso socorrer? Como eu posso livrar aqueles que estão sendo levados para a morte? Como que eu posso salvar aqueles que estão sendo conduzidos ou que se dirigem, que cambaleiam, indo para serem mortos? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nos dá consciência de que nós podemos fazer algo e que o Senhor, através de nós, quer abençoar vidas. E que nós temos, Pai, em nossas mãos e em nosso coração a resposta para a vida de muitas pessoas. Aqueles que creem em Jesus têm a resposta para a salvação, têm a resposta, Deus, para o pecado, para a eternidade, para a vida com o Senhor. Eu clamo, Pai, para que nós tenhamos essa consciência. E também, Pai, nós que temos alguma experiência em alguma coisa. Deus, eu sou novo. Hoje eu só tenho 29 anos. Mas eu sei que eu posso ajudar alguém. Eu sou praticamente recém-casado, mas eu sei que eu posso ajudar alguém que ainda está namorando, ou que está num noivado, ou que está solteiro. Deus, nos dá a consciência de que nós podemos ajudar e nos dá a urgência de ajudar, Pai. Que a gente não olhe para alguém que às vezes está pedindo, está clamando por socorro. Isso é indiferente, não, Deus, não. Nos ajuda a sermos sensíveis, e não só sensíveis para identificar, mas também para ajudar. Para que aqueles que se conduzem para a morte, aqueles que estão cambaleando, indo para serem mortos, possam ser socorridos. E nós possamos livrá-los da morte, salvá-los do caminho mau. Nos ajuda, Pai. Porque se a gente fingir que não está vendo, o Senhor sonda os corações e o Senhor sabe muito bem aquilo que nós poderíamos ter feito.
A gente pode se enganar, mas o Senhor não é enganado. E o Senhor pode cobrar de nós. E aquela pessoa, e aquele amigo que eu coloquei na sua vida, e que no momento difícil você não foi amigo. E aquela pessoa na rua que pediu ajuda e você sabia bem o caminho que ela deveria seguir, para quem ela deveria pedir ajuda, e você não fez nada. Deus, eu não quero ouvir do Senhor que eu poderia ter feito algo e eu não fiz por escolha. Eu não fiz porque eu fui indiferente, eu não fiz porque foi mais fácil. Deus, que eu livre aqueles que estão sendo levados para a morte e salve aqueles que cambaleiam indo para serem mortos. Que tenhamos a consciência, Pai, de que podemos fazer algo e que tenhamos o amor prático de fazer algo para ajudar as pessoas, para livrá-las da morte. Eu assim oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Busque sabedoria para viver. A sabedoria que vem do alto. Que Deus lhe abençoe.